Oh yeah, oh yeah, oh the smoke of fear. You must put down that futuristic weed, oh man. If not, your head will fill with the smoke of fear, man. The smoke of fear, that crap that's been in gear, man. Who that smell is from the very pit of hell. You must put down that futuristic weed, oh man. The smoke of fear. Ooh, that smell is from the very pit of hell. The smoke ya who I can see and hear, man. That smoke of hell makes ya whoosha look like a bona fide liar. But in reality, it's your own funeral fire. The words of the falsehood of the eschatological liars. People say, must you be so harsh and bold? Silly people, because it's now a prophetic hour. Time to unwind the deceptions of generations untold. In the version of the fig tree, a spiritual mold. The fig tree ain't Israel, the apostate state established by the flesh of man in 1948. The leaves are an example of near immediacy when the Romans surrounded Jerusalem in 70 AD. Where the Roman eagle is there, the carcasses of Jerusalem will be it. Not any kind of later futuristic date, nothing at all to do with 1948. Open them eyes lest you continue to bear false witness, a crime against Yahuwah the Most High. Now listen and learn exactly what Messiah said and meant. Now learn a parable of the fig tree. When its branches yet tender and puts forth leaves, you know that summer fruit is near. So likewise when you shall see all these things, know that it is near, even at the doors. Truly I say to you, this 70 AD generation shall not pass until all these things are fulfilled. Not 1948, not a 2,000-year delay. The apostles did not believe or teach that in any way. A parable, a story he desired us children to learn the truth that the first century generation would see all fulfilled. You must put down that futuristic weed, oh man. If not, your head will fill with the smoke of fear, man. The smoke of fear, that crap that's been in gear, man. Ooh, that smell is from the very pit of hell. You must put down that futuristic weed, oh man. The smoke of fear must be cleared, man. Shalom, friends. Shalom. Shalom, amigos. I'm here with my main man, Estou aqui com meu parceiro, Maizun meu filho, Minzun, the Yiddish Minzun, o Minzun em Yiddish. your servant, O seu servo, Yoshiyahu ben Moshe Asierdo, o Yoshiyahu ben Moshe de Azeredo, the pastor. o pastor. And so we welcome him as our translator today, Nós o damos as boas-vindas como tradutor hoje, as he continues in that role as well. enquanto ele continua nesse papel também. And like I said to you many times in the past few weeks, E como eu disse para vocês muitas vezes nas últimas semanas, coming to you with the Shabbat messages vindo para vocês nas mensagens de Shabbat, is not going to be enough. não vai ser suficiente. After 2,000 years of lies Depois de 2.000 anos de mentiras, and half-truths, meias verdades, from Shabbat to Shabbat, de Shabbat em Shabbat, Yahuwah is giving me new messages, Yahweh tem me dado novas mensagens, new understandings, novos entendimentos, new insights, novos insights, and frankly, they cannot wait. e francamente eles não podem esperar, They just, because they would accumulate porque eles acumulariam to the point where there wouldn't be enough time to cover everything. ao ponto de que não haveria mais tempo para cobrir tudo. So just be aware that we're going to come to you during the week. Então tenham noção de que nós chegaremos até vocês durante a semana. We were not 100% sure at what time, Nós não temos certeza completa em que horário, but we're going to come to you during the week. nós chegaremos até vocês durante a semana. Okay, because it's crucial that, for example, when Yahuwah births something, Porque é crucial que, por exemplo, quando Yahweh dá à luz a algo, during the week, durante a semana, that I don't lose it. que eu não perca isso. Okay?
So you guys don't want me to lose what the Father is showing me. Vocês não vão querer que eu perca o que o Pai tem me mostrado. So we're going to make these midweek teachings short, Nós vamos fazer esses ensinos do meio da semana curtos, but it's very important for us to deliver it mas é muito importante para que nós entreguemos eles before the enemy steals it or causes me to forget. antes que o inimigo os roube ou me faça esquecer. So we're going to begin Então nós vamos começar in Matthew 24. em Mateus 24. And I've entitled Part 40 in our ongoing series, E eu intitulei a parte 40 na nossa série contínua, What are the two fig trees? o que são as duas figueiras, One in Matthew 24, uma em Mateus 24, one in Mark 11. uma em Marcos 11, And what do they represent? e o que elas representam? What are the two fig trees? O que são as duas figueiras And what do they represent? e o que elas representam? Because at first glance, Porque em primeira vista it makes very little sense. faz pouquíssimo sentido. On one hand, Por um lado, you have Yahusha talking about the fig tree nós temos Yahusha falando sobre a figueira, sprouting leaves. dando folhas. The leaves, of course, are a prerequisite As folhas, claro, são um pré-requisito to the summer. para o verão. The summer is the season or the prerequisite O verão é a estação ou pré-requisito to the birthing of delicious fruit. para o nascimento de deliciosos frutos. On the other hand, Por outro lado, in Mark, Yochanan Moshe chapter 11, em Marcos, Yohanan Moshe, capítulo 11, we have the exact opposite. nós temos o exato oposto. Not only is the fig tree not fruitful or blessed, Não só a figueira não é frutífera e abençoada, it is cursed, mas ela é amaldiçoada, dried up. seca, Not only is it cursed and dried up, e não só ela está seca e amaldiçoada, but Yahuwah says it shall never grow again. mas Yahweh fala que ela nunca crescerá novamente. In other words, he came to eliminate the fig tree. Em outras palavras, ele veio eliminar a figueira. But then, as a sign of the eschaton, Mas aí, como sinal do escatom, he came to bless what the fig tree in eschaton represents. ele veio abençoar o que a figueira no escatom representa. Now, I would say for 2,000 years, Agora, eu diria que por 2.000 anos, very, very few people or teachers or just anybody pouquíssimas pessoas, professores, qualquer pessoa, eu diria, has understood why there is such a diverse dichotomy entenderam por que há tamanha diversa dicotomia. Are these two accounts Esses são relatos verdadeiros? speaking of the same event? Falando do mesmo evento? Well, how can that be? Mas como que pode? You cannot bless and curse out of the same mouth. Você não pode abençoar e amaldiçoar pela mesma boca? James, Yaakov forbids us from doing that. Tiago, Yaakov nos proíbe de fazer isso. You can't bring out of the same mouth bitter and sweet water. Não dá para trazer com a mesma boca água amarga e doce ao mesmo tempo. Now you see, friends, if that applies to us, Agora vejam, amigos, se isso se aplica a nós, does it not apply to Messiah who teaches us?
Isso não se aplica ao Mashiach que nos ensina? Even without the history of very few people understanding this, E até mesmo com a pouquíssima história de pouquíssimas pessoas entendendo isso, either the fig tree and what it represents ou a figueira e o que ela representa is blessed, é abençoada, or it is ou cursed. ela é amaldiçoada. Both things cannot be true. Ambas as coisas não podem ser verdade. But fortunately, with covenant eschatology, Mas felizmente com a teologia com a escatologia da aliança, we can finally have our answers nós conseguimos finalmente ter nossas respostas and our clarification. e nossas clarificações. Because we know, number one, Mashiach, Adon Yahusha, cannot lie. Porque nós sabemos que, número 1, o nosso Adon Yahushua, o Mashiach, não pode mentir. Number two, he cannot contradict his own teachings. E número 2, ele não pode contradizer os próprios ensinos. So first, we're going to address the parable in Matthew 24:32. Então, primeiro nós vamos abordar a parábola em Mateus 24, 22. And I have heard so many different explanations E eu ouvi tantas explicações diferentes about these verses sobre esses versículos, from all kind of places de todos os tipos de lugares, and all kind of teachings. de todos os tipos de ensinos. And to be honest with you, none of them made sense because none of them were correct. E para ser honesto com vocês, nenhuma delas fez sentido porque nenhuma delas estava correta. Today, in part 40, Hoje, na parte 40, you may, for the very first time, vocês talvez pela primeira vez hear the correct understanding. ouvirão o entendimento correto. Because we all know that a incorrect premise Porque todos nós sabemos que uma premissa incorreta will always lead to an incorrect conclusion. sempre guiará a uma conclusão incorreta. So let us remember as we study his first century return, hallelujah, Vamos nos lembrar, enquanto nós estudamos o retorno do primeiro século dele, that the Olivet Discourse was not limited to one chapter. que o discurso do Monte das Oliveiras não foi limitado a um capítulo. The Olivet Discourse, in reality, O discurso do Monte das Oliveiras, em realidade, leading to totality, guiando a totalidade, begins in Matityahu chapter 21 começa em Mateus, Matityahu, capítulo 21, with the parable of the vineyard. com a parábola do vinhedo. Matthew 22, the wedding. Mateus 22, o casamento. 23, the woes on the old heaven and earth. 23, os ai de vocês do antigo céu e da antiga terra. 24, the signs of his parousia. 24, sinais da parúcia dele. In 70 AD, the first century. Em 70 AD, o primeiro século. And Matthew 25, the parable of the 10 virgins. Em Mateus 25, a parábola das 10 virgens. And the workers E os trabalhadores who bore the brunt of the day. que tinham o labor do dia And the great white throne judgment. e o julgamento do grande trono branco. So within the Olivet Discourse, we come to the parable of a fig tree. Now, I want you to understand. Então, dentro da parábola do julgamento do grande trono branco, nós chegamos à parábola do vinhedo. Então, eu quero que vocês entendam The way the Mashiach words this. a maneira como o Mashiach palavreia isso aqui. This is not merely a parable. Isso aqui não é meramente uma parábola. It is a Torah commandment. É um mandamento da Torá. Isso. Isso aqui, ó. Now, he's talking to his Talmidim, Agora, ele está falando com os talmidim dele, his estudiantes. os seus alunos. He says, learn about the fig tree. Ele está dizendo, aprendam sobre a figueira. So this is a requirement for anyone that wants to understand how
and when he returns in the clouds. Então isso aqui é um requisito para todos aqueles que querem entender como e quando ele retornou nas nuvens. When its branches tender and put forth leaves, you know that summer fruit is near. Quando os ramos delas são tenros e dão folhas, vocês sabem que o verão e o fruto do verão está próximo. So this Torah is for us to know if it's near, Então essa Torá é para que nós saibamos se está próximo ou não. not what millennium it will be in 4,000, 7,000, 9,000 years in the future. Não em qual milênio vai ser, 5.000, 6.000, 7.000 anos no futuro. The fig tree is supposed to speak to us A figueira tem que falar conosco that it is already putting forth leaves in 30 AD. que ela já está dando folhas em 30 AD. And the summer fruit is so near E o fruto do verão está tão próximo that the Exodus is about to begin, que o êxodo está prestes a começar. the Episunago, A Episunago, the gathering of a new covenant Israel, a reunião de um novo Israel da nova aliança, which will lead to delicious, tender, fruitful, life-giving figs. que levará a frutos deliciosos que dão vida. The point of this part in the Olivet Discourse O ponto dessa parte no discurso do Olivet is to teach us that the leaves are coming forth, é nos ensinar que as folhas estão vindo, therefore there will be no delay. portanto não haverão atrasos. Therefore there will be no delay. Portanto não haverão atrasos. From the time the leaves come until the time the fruit comes, there is virtually no delay. No tempo em que as folhas vêm para os frutos virem, virtualmente não tem atraso. That is why the fig tree winds up in the middle of the Olivet Discourse. Por isso que a figueira termina por isso que a figueira termina no meio do discurso do Monte das Oliveiras. And this again, the verse 33 is further proof. E de novo, o versículo 33 é mais prova. So likewise, when you see all these things, Então, da mesma forma, quando vocês verem todas essas coisas, know that it is near, even at the door, saibam que todas essas coisas estão próximas às portas. not 30,000 miles from the door. Não a 33 milhas da porta. What things? Que coisas? Everything here. Tudo aqui, ó. Sunlight shining from east to west. Luz do sol brilhando do leste para o oeste. Dead bodies of the old heaven and earth. Corpos, cadáveres do antigo céu e da antiga terra. Roman eagles will gather together to collect the bodies. Águias romanas vão se reunir para coletar os corpos. Apocalyptic language. Linguagem apocalíptica. This cosmic disturbance, the apocalyptic language. Distúrbio cósmico, a linguagem apocalíptica. The great tribulation of those days. A grande tribulação daqueles dias. Not 2,000, 3,000 years in the future. The great tribulation of those days. Não 2.000, 3.000 anos no futuro. A grande tribulação daqueles dias. Where the eagle gathers dead bodies. Onde a águia se reúne com os cadáveres. Where his return, his parousia will be not able to be seen. Onde a parúcia, o retorno dele não será capaz de ser visto. Okay, if they tell you he's here or there physically, that's a lie. Se eles disserem que ele está aqui ou lá fisicamente, isso é mentira. So all these things take place, Então todas essas coisas acontecem. and the fig tree parable, Na parábola, e a parábola da figueira, that all these things about my return in the first century, para que todas essas coisas sobre o meu retorno no primeiro século, my parousia on the clouds, a minha parúcia nas nuvens, the sign of the destruction of Jerusalem is the sign of his return. o sinal da destruição de Jerusalém é o sinal do retorno dele. And all the tribes of the land of Israel will mourn, E todas as tribos da terra de Israel lamentarão, because he comes in destruction. porque ele vem em destruição. That is a sign of the parousia. Esse é o sinal da parúcia. It will not be physical. It will be the signs of the abomination of desolation and destruction.
Isso não será físico, será o sinal da abominação da desolação, será espiritual. So when you see the leaves, Então, quando vocês verem as folhas, that was roughly 30 AD. isso foi próximo de 30 AD, The fruit of the fig tree is near. os frutos da figueira estão próximos. How near? How near? Quão próximos? Even at the door. As portas. What door? Que porta? The door of this generation. A porta dessa geração. Till all things in Scripture are fulfilled in this generation. Até que todas as coisas das Escrituras sejam cumpridas nessa geração. Hashemayim ve'aretz. Heaven and earth. Os céus e a terra. The old heaven and earth will pass away in this generation. O antigo céu e a antiga terra passarão nessa geração. But my words or my judgment Mas minhas palavras ou meu julgamento will never pass away. nunca passarão. So what does this all mean? Então, o que tudo isso aqui significa? The fig tree is a signal that summer is near. A figueira é um sinal de que o verão está próximo. Yahusha described his return E Yahusha descreveu o retorno dele with this parable. com essa parábola. Summer is approaching. O verão está se aproximando. My return is near, O meu retorno está próximo. even at the door. As portas. A parallel passage Uma passagem paralela is in Luke 21, 29 through 31. está em Lucas 21, do 29 ao 31. So all these signs regard the generation Então, todos esses sinais a respeito da geração when the temple falls. quando o templo cair. All those signs, Todos esses sinais, the Great Tribulation, a grande tribulação, Yahusha coming on the clouds, Yahusha vindo nas nuvens, the Romans destroying Jerusalem, os romanos destruindo Jerusalém, the abomination of desolation spreading a abominação da desolação espalhando-se, while the old heavens and earth stood, enquanto o antigo céu e a antiga terra estavam de pé. happened in that generation. Tudo isso aconteceu naquela geração. So before we go further, therefore, Então, antes da gente avançar, portanto, the fig tree a figueira cannot represent não pode representar the 1948 birth of the secular, anti-Messiah, agnostic, secular, demonic state of Israel. não pode representar o estado secular, demoníaco, anti-Mashiach e pagão de Israel. The popular teaching, O ensino popular, the predominant teaching, o ensino predominante, listen carefully, ouçam com atenção, is that when the state of Israel was reborn or reconstituted by secular agencies, not by the hand of the Almighty, é que quando o Estado de Israel foi reconstituído por mãos seculares, não pelas mãos do Altíssimo, in May of 1948, em maio de 1948, that the fig tree began to blossom. que a figueira começou a brotar. This lie says that if you add 40 years, Essa mentira diz que se tu adicionar 40 anos, you come to 1998. tu chega em 1998. No, sorry, 48 plus 40, 1988. Desculpa, 1988. No, or let's say yes, 1988. 1988. They said that Messiah was going to return in that generation, Eles disseram que o Mashiach retornaria naquela geração. 1988. 1988. Nobody showed up. Ninguém apareceu. And then they added another 40 years. E aí eles adicionaram mais 40 anos. Nobody showed up. Ninguém apareceu. So clearly, this is a false understanding. Então, claramente, isso é um entendimento falso. I had one lady send me a meme the other day. Teve uma mulher que me enviou um meme outro dia. She's a futurist, Ela é futurista, like we all were. como todos nós éramos. And she said, "Oh, the Lord is going to return E ela falou, o Senhor vai retornar. because a generation is 100 years, Que uma geração consta 100 anos, not 40." não 40. So that would be, according to her calculations, Então, de acordo com os cálculos dela, 1948, isso seria 1948. when the fig tree allegedly blossomed,
quando a figueira supostamente brotou. And 100 years would bring us to 2048. E aí 100 anos nos levariam a 2048. Well, brothers and sisters, guess what's going to happen in 2048? Irmãos e irmãs, imaginem o que vai acontecer em 2048. Nothing. Nada vai acontecer. Why? Por quê? Because Yahusha never said the fig tree would represent the Zionist political entity that denies Torah and denies Messiah and is completely anti-Messiah and everything that Messiah stands for. Porque Yahusha nunca disse que ele representaria, através do retorno dele, um Estado que é completamente anti-Mashiach desde a sua incepção. That has borne no fruit. Que não deu fruto nenhum. What kind of fruit Que tipo de fruto has the secular state of Israel birthed o Estado de Israel secular deu à luz in 1948? em 1948? So clearly the fig tree spoke about the short season Então, claramente, a figueira da qual foi falada nessa curta estação, from 30 AD de 30 AD to 70 AD, a 70 AD, 40 years where the fig tree is blossoming, 40 anos onde a figueira está florescendo, where the Besorah goes into the four corners of the earth, onde a Bessorá vai para os 4 cantos da terra, and the harvest is so great e a colheita é tão grande that men from every tribe, every nation, every tongue que homens de todas as tribos, todas as nações, todas as línguas receive Yahusha recebem Yahusha and are filled with the Ruach HaKadosh. e são cheios do Ruach HaKadosh. So the fig tree was giving leaves at his first coming, Então a figueira estava dando folhas na primeira vinda dele, and the summer fruit e os frutos do verão was referring his second coming. estavam referindo-se à segunda vinda. Verse 33 is the proof at the O door. versículo 33 é o fruto, tá às portas. Verse 34 is more proof. Versículo 34 é mais prova. This generation. Essa geração. Verse 35 in context. Versículo 35 em contexto. In context Em contexto is more proof é mais prova. that when the fig tree blossoms E quando a figueira brota in this generation, nessa geração. the old heaven and earth, verse 35, Versículo 35, o antigo céu e a antiga terra. that's the temple worship, Esse é o louvor do templo. the Mosaic worship approach, A abordagem mosaica. and the end of the Mosaic age and the coming of the new covenant age or the messianic age will come when the heaven and earth passes away. E a vinda da era messiânica, da era perpétua, virá quando os céus e a terra se passarem. So the fig tree declares Então a figueira declara that the new heaven and earth, que os novos céus e a terra, which is his words, que são as palavras dele, Isaiah 65, Isaiah 66, Isaías 65, Isaías 66, his words as palavras dele are the promises of the new heaven and earth são as promessas do novo céu e terra, or the new administration ou da nova administração, of the new and everlasting covenant da nova e perpétua aliança, that will replace the old Shamayam and earth. que substituirão os antigos Shamayam e terra. So the fig tree is a promise Então a figueira é uma promessa or a sign that in that generation, ou um sinal que naquela geração Shamayam and Aretz will pass away forever, os Shamayam e a Haaretz passarão para sempre, never to be born again. para que nunca sejam nascidos de novo. But the words of promise and prophecy, Mas as palavras da promessa e profecia, Isaiah 65 and 66, Isaías 65 e 66, Revelation 21, Apocalipse 21, behold, I create a new heavens and earth. eis que eu crio um novo céu e uma terra. The new heaven and earth will never pass away. O novo céu e a nova terra nunca passarão. So that's what the fig tree is saying. Então é isso que a figueira está dizendo. And notice he commanded us. This is a Torah, friends. E notem que ele nos ordena, isso aqui é uma Torá, meus amigos. Learn the fig tree. Aprendam sobre a figueira. It was all about the events between 30 and 70. Tudo se tratava dos eventos entre 30 e 70. The fig tree bringing fruit after the destruction of the temple.
A figueira trazendo fruto depois da destruição do templo, May 14th, 1948, dia 14 de maio de 1948, has absolutely zero times zero to do with the state of Israel that was created by political cronies in 1948. That is a lie that most of you have believed. isso não tem absolutamente nada com o Estado secular de 1948. Mentira essa que muitos de vocês acreditaram. Have I made myself clear? Me fiz claro? A corresponding confirmation Uma confirmação correspondente is in Luke 21, verse 29 through 31. está em Lucas 21, dos versículos, isso é 29 through 31? Luke 21, 29 through 31. Lucas 21, do 29 ao 31. That links the fig tree Que linka a figueira as a sign that the kingdom of Yahuwah is near, even at the door. como um sinal de que o reino de Yahweh está próximo às portas. Not May 1948. Não maio de 1948. The leaves indicate the nearness of the kingdom fruit, As folhas demonstram a proximidade do fruto do reino. the nearness of the fruit about to be produced at his death, burial, and resurrection, right on through into his second coming. That's the season of Israel's new covenant fruitfulness beginning. Essa é a proximidade do fruto entre a primeira vinda dele, ou a morte, o enterro, a ressurreição, através do processo, através do tempo até a sua segunda vinda. É a proximidade do fruto para o cumprimento desse fruto sendo mostrado. The kingdom is near. O reino está próximo. That is the overriding message. Essa é a mensagem principal. But how do we know? Mas como sabemos? Well, let's continue. Vamos continuar. Okay, I'm going to take a quick look. Eu vou dar uma olhadinha rápida To show you guys Luke 21, para lhes mostrar Lucas 21, 29 through 31. do 29 ao 31. Same thing. Mesma coisa. Same thing. Mesma coisa. So we have a second confirmation. Então nós temos uma segunda confirmação. Almost the exact verbiage. Quase a verbalização exata. And he shows you it's so near that you cannot be drunk. You cannot be ignoring the shortness of his return. It's going to be very quick. So the apostles had no time for feasting. They had no time for gluttony. They had no time to make future plans, which is why they sold all their land in the book of Acts, because they wouldn't need their land. E aqui tá tão próximo que eles não poderiam ficar bêbados, não poderiam se cair nas doçuras da própria carne, comendo, bebendo, nem fazer planos para o futuro. Por isso que no livro de Atos todo mundo vendeu as posses que tinha, a terra que tinha, porque eles não podiam fazer planos e ia acabar tudo em breve. So let me reiterate. This fig tree Então deixa eu reiterar. Essa figueira blossoming florescendo, allegedly in 1948, which is the return of the Jews to Israel, supostamente em 1948, que é o retorno dos judeus para Israel, has absolutely nothing whatsoever to do with the context. It is simply a sign that the kingdom of Yahuwah had begun. The figs were being produced even while he speak and even while the old heaven and earth was passing away. Então, essa figueira aqui não tem nada a ver com o Estado de Israel em 1948. Ela simplesmente era um lembrete de que as folhas estavam brotando, ou seja, os frutos estavam prestes a vir porque o antigo céu e a antiga terra estavam passando. So we've got to understand the fig tree symbolism regarding his first century return. Então, para nós entendermos o simbolismo da figueira a respeito do retorno do primeiro século dele, We have to go to the Tanakh and see what exactly the fig tree represents. If it's not the Zionist, May 1948 secular anti-Messiah genocide, killing innocent men, women, and children under the guise of security, if it doesn't represent that, from the Tanakh, what exactly does the fig tree represent?
Então nós temos que ir para o Tanakh para saber o que essa figueira realmente representa, porque se ela não representa o Estado assassino de Israel secundário de 1948, secular, que mata as pessoas por conta de suposta segurança, se não representa isso, nós temos que voltar para o Tanakh para ver o que ela representa de fato. According to 1 Kings 4:25, De acordo com 1 de Reis 4:25, it represents both houses, ela representa ambas as casas, every man under his own vine and under his own fig gates, todo homem abaixo da própria casa e abaixo da própria figueira, in the Yamim of Shlomo, nos Yamim de Shlomo, Solomon. Salomão. So it represents kingdom shalom, Então isso representa Shalom do reino, kingdom unity, união do reino and kingdom safety. e segurança do reino. Let me say that again. Deixa eu dizer de novo. The fig tree represents kingdom safety, A figueira representa segurança do reino, kingdom unity, união do reino and kingdom shalom, e Shalom do reino. just like both houses were in shalom Assim como ambas as casas estavam em Shalom, under the king, abaixo do rei, the kingdom, do reino, Solomon, Salomão, a type of Yahusha, tipo de Yahusha, and they were achad, e eles eram Achad, and they were in shalom. e eles estavam em Shalom. So that's what the fig tree represents. Então é isso que a figueira representa. It does not represent the Zionist genocidal state of Israel. Isso não representa o estado genocida de Israel. It represents kingdom, Isso representa reino, the government of Yahusha, o governo de Yahusha, the new heaven and earth, o novo céu e a nova terra, a time of unity, tempo de união, a time of gathering, tempo de reunião, a time of righteousness. tempo de justiça. 2 Peter 3, we look for a new heaven and earth Segundo de Pedro 3, nós procuramos um novo céu e uma nova terra, wherein dwells righteousness. onde habita a justiça. Because the first heaven and earth are going to be burned. Porque o primeiro céu e a primeira terra serão queimados. The elements will be burned. Os elementos serão queimados. Heaven and earth will pass away, says the fig tree. Os céus e a terra passarão, diz a figueira. But my word, says the fig tree, Mas will as minhas not, palavras, diz a figueira, will not pass away. não passarão. The new heaven and earth O novo céu e a terra is Yahusha's declaration são a declaração de Yahusha, of the coming kingdom. do reino vindouro. So that blessed fig tree Então essa figueira abençoada was talking. estava falando. It was literally talking through Yahusha. Estava literalmente falando através de Yahusha. The kingdom of Shalom and the government of Messiah is right around the corner. O reino de Shalom e da justiça do Mashiach está às portas, na esquina, dobrando a rua. The government of Messiah is right around the corner. O governo e reino do Mashiach está na esquina, esperando. This generation, Essa geração, these people, esse povo aqui, it cannot be clearer. não pode ser mais claro. Now, this is one of my favorite verses. Agora esse aqui é um dos meus versículos favoritos. Because whatever the kingdom represented in the Tanakh, Porque o que quer que o reino representava no Tanakh, it must represent in the Olivet discourse. a figueira tem que representar no discurso do Monte das Oliveiras. Yahuwah is not going to bless murderers and people who hate him without a cause. Yahweh não vai abençoar assassinos e pessoas que o odeiam sem causa. The fig tree cannot represent the modern state of Israel because they continue to hate our Savior without a cause, and sending out memes on Facebook will not change that fact. A figueira não pode representar o Estado secular de Israel de 1948, porque eles ainda odeiam o nosso Mashiach, um ódio sem causa. Eles ainda ficam mandando memes na internet, e isso não vai parar. Don't tell me, like you're trying to fool other people, Não tentem me enganar como vocês tentam enganar outras pessoas, that the fig tree represents the rebirth of the United Nations state of Israel and the Balfour Declaration state of Israel, which is not only anti-Torah, it is also anti-Messiah to the core. Não tentem me enganar que a figueira representa o Estado de Israel da ONU e o Estado de Israel da Declaração de Balfour, porque isso é uma mentira na sua essência. You're just as wicked as the generation that killed Messiah. Nothing's changed. Eles são tão ímpios quanto a geração que matou o Mashiach. Nada mudou. He's talking about a blessed fig tree.
Ele está falando de uma figueira abençoada. So far, you should have no problem understanding my speech. Até agora vocês não deveriam estar tendo problemas entendendo a minha fala. So we're talking about a blessed a blessed fig tree. Nós estamos falando de uma figueira abençoada. So the fig tree in the Tanakh proclaims or stands as a symbol not of the secular state of Israel, 1948. Ridiculous. That was the furthest thing from Yahusha's mind. Então a figueira não representa, de acordo com o Tanakh, o Estado secular de Israel de 1948. Isso é ridículo. Essa era a coisa mais longe da mente do Mashiach. Very simply, it represents the kingdom. Muito simplesmente, ela representa o reino. Go with me to Micah 4:4. Vamos comigo para Miqueias 4:4. We have another confirmation. Nós temos outra confirmação. There'll be peace, verse 3, inside the New Jerusalem. Haverá paz, versículo 3, dentro da Nova Jerusalém. Nation will not learn war anymore. Nação não aprenderá mais guerra. They will turn their spears into pruning hooks. Eles transformarão as suas lanças em garfos de feno. Now here it is. Every man will sit under his vine and under his fig tree. Então aqui, ó, todo homem se sentará abaixo da sua videira e figueira. No devil or no army or no human will make them afraid anymore. Nenhum demônio, nenhum exército, nenhum ser humano os fará ter medo novamente. For the mouth of Yahuwah Sabaoth, or the word of Yahusha, has spoken it. Pois a boca de Yahweh Sabaoth, ou a boca de Yahusha o falou. So heaven and earth, or the temple system in the Mosaic age, will pass away. The old heaven and earth, says the fig tree. Então os céus e a terra antigos, o sistema mosaico, o antigo céu e a terra, passarão, diz a figueira. But the mouth of Yahuwah, mas a boca de Yahweh promises a new heaven and new earth, promete um novo céu e uma nova terra, which he said in the Olivet Discourse will never pass away. Que ele disse no discurso do Monte das Oliveiras nunca passará. That's confirmed in Isaiah 65 and Isaiah 66. Isso é confirmado em Isaías 65 e 66. And this kingdom will be established in the name of Yahuwah. E esse reino será estabelecido no nome de Yahweh. Not in the name of Ben-Gurion or Netanyahu. Não no nome do Ben-Gurion e do Netanyahu. Or Donald Trump. Ou Donald Trump. Or Jared Kushner. Ou Jared Kushner. So here we see, então aqui nós vemos, when there's no more war in the New Jerusalem, when there's shalom in the new heavens and earth, porque quando não houver mais guerra na Nova Jerusalém, mas houver shalom nos céus e a terra novos, every one of us will be sitting under the fig aids, todos nós estaremos sentados abaixo da figueira, which represents the kingdom. Que representa o reino. Okay, now we're done with the parable of the fig tree, and remember, Yahusha said, learn. Então agora nós terminamos com a parábola da figueira. E lembre-se que Yahusha falou, aprendam. I don't want to insult you, but most of you have learned wrong. Eu não quero insultar ninguém, mas a maioria de vocês aprendeu errado. You've learned from a futurist teacher. Vocês aprenderam de um professor futurista. Who has twisted scripture anachronistically. Que torceram as escrituras de forma anacronística. And take something that clearly was applicable to that generation in the first century. E vocês pegou algo que que era aplicável claramente àquela geração do primeiro século. And moved the goalposts. E moveu esses postes de objetivo. To make it a Zionist man-made, unapproved, illegal entity. Para transformar isso numa entidade sionista falsa não aprovada. So this fig tree is blessed. Então essa figueira é abençoada. This fig tree symbolizes New Covenant Israel. Essa figueira representa o Israel da nova aliança. Now maybe you've asked yourself this 40 million times. Agora talvez vocês tenham se perguntado isso 4 milhões de vezes. I've asked myself this 50 million times. Eu me fiz essa pergunta 50 milhões de vezes. Why did Yahusha curse the fig tree? Por que Yahusha amaldiçoou a figueira? In Mark chapter 11. Em Marcos capítulo 11. We'll get that up on the screen. Nós vamos colocar isso na tela. Mark 11, 12 through 25. Marcos 11, do 12 ao 25. For the first time in correct covenant eschatological understanding, pela primeira vez no entendimento escatológico correto, are we able to learn for the first time nós vamos conseguir pela primeira vez aprender why Yahusha
cursed one fig tree Por que Yahushua amaldiçoou uma figueira and spoke kingdom blessings and symbolism over the other fig tree? mas ele falou bênçãos do reino sobre a outra figueira? Yeshua said in Matthew 7, Yahushua disse em Mateus 7, make the tree good or bad. faça da árvore ou boa ou ruim. You don't get fruit from thorns. Você não consegue frutos dos espinhos. You don't get fruit from thistles. Você não vai conseguir frutos dos arbustos. Yeshua said, make his own words in the Sermon on the Mount. As próprias palavras de Yahushua no Sermão da Montanha. You can't bless and curse the fig tree. Não dá para amaldiçoar e abençoar a mesma figueira. Now you have a problem, oh you dispensationalist futurists. Now you have a problem. Agora, meus amigos dispensacionalistas futuristas, vocês têm um problema. Do you want the problem resolved? Vocês querem o problema resolvido? Or do you want to still creating more lies to cover the previous lies? Ou vocês vão continuar criando mais mentiras para cobrir as mentiras anteriores? It's your choice. É a escolha de vocês. By Yahusha's own principle in the book of James, out of the same mouth cannot come blessing and cursing, bitter water and sweet water. It's either or. Pelos princípios do próprio Yahushua no discurso do monte, nesse discurso do monte, ele falou: você só pode abençoar ou amaldiçoar com a mesma boca. Não dá para fazer os dois. It's either or. É um ou outro. So we got a problem now, don't we? Então nós temos um problema agora, não? We just read Yahushua blessing the fruit Nós acabamos de ler Yahushua abençoando o fruto of the new heaven and the new earth, the kingdom. do novo céu e da nova terra, o reino. Now we're going to deal with Mark 11. Agora nós lidaremos com Marcos 11. Inexplicably, Inexplicavelmente, he was hungry ele estava com fome. and he had come from Bethania, E ele tinha vindo de Beit Ania, which means the house of figs. que significa a casa dos figos. That means first century Judaism. E significa o judaísmo do primeiro século. He has come from the house of figs. Ele tinha vindo da casa dos figos. But the old temple Judaism, the Mosaic age, did not fill. Mas o templo do judaísmo antigo não enchia. It left you wanting, hurting, wounded, confused, abused by religion, and hungry for true life. Isso te deixava machucado, com fome da vida nova. He had come from the house of figs, but he was still hungry because those Pharisees and scribes, the custodians of the old heaven and earth, could not feed spiritual bread, the true manna. Ele tinha vindo da casa dos figos com fome porque os custódios, a galera que estava cuidando daquele sistema religioso, não podia dar frutos que davam vida como maná vivo. We're in Yochanan Moshe, Mark 11:13. Nós estamos em Yohanan Moshe, Marcos 11:13. He saw a fig eight. Now don't miss this. He saw a fig tree. Não percam isso aqui. Ele viu uma figueira. Don't miss this. Having leaves. Tendo folhas. Just like the one in the Olivet Discourse. Assim como aquela no discurso do Monte das Oliveiras. I said, just like the other one. Eu disse, assim como da outra. Both had leaves. Ambas tinham folhas. But instead of it representing the new heaven and the new earth, mas ao invés delas representarem o novo céu e a nova terra, he came to see if he found anything else. Nós chegamos a entender e ver se ela tem alguma outra coisa. When he came and he examined the fig tree, quando ele veio e examinou a figueira, it died with the leaves. Ela morreu com as folhas. The figs had not come. Os figos não tinham vindo. It had not produced fruit. Ela não tinha produzido fruto. It was stunted by its own blindness, by its own rules, by its own regulations, by its own traditions. Ela foi cega e parada pelas próprias mentiras, pelas próprias regras, regulamentações e meias verdades. So this is the old heaven and earth. Então esse aqui é o antigo céu e a antiga terra. The old heaven and earth, he cursed it.
O antigo céu e a antiga terra, ele amaldiçoou. And he would burn it and destroy it. E ele os queimaria e destruiria. Because he said in Matthew 23 that all the blood from the foundation of the world, Porque ele disse em Mateus 23 que todo o sangue desde a fundação do mundo, from the blood of righteous Zechariah, son of Berechiah, do sangue do justo Zacarias, filho de Berequias, that could have been Zechariah's father, John the Baptist's grandfather. isso poderia ser o pai. Isso poderia Baby. ser, you said Zacharias' father? Father. Isso poderia ser o pai de Zacarias, o avô de João Batista, talvez. Which means John the Baptist's father was also martyred, Que significa que o pai de João Batista também foi martirizado, just like his son. assim como o filho dele. So, upon this generation, Então, sobre essa geração, the old heaven and earth o antigo céu e a antiga terra will have the blood guilt of all the murders of all the righteous men that have ever been sent. terão a culpa do sangue de todos os homens justos que já foram enviados em algum ponto da história. From the blood of righteous Abel to the blood of Zechariah, son of Berechiah, it will be required on what? This generation. Do sangue do justo Abel até Zacarias, o filho de Berequias, será requerido de quem? Dessa geração. So that generation Então, aquela geração had 2 fig trees. tinha 2 figueiras. The one that would bring in kingdom fruit Aquela que traria fruto do reino, that Messiah was coming to establish. que o Mashiach estava vindo estabelecer. The fig tree represents the kingdom, A figueira representa o reino, not the Jewish state of Israel of 1948. não o Estado judaico de Israel de 1948. That's what I used to think. Isso é o que eu costumava pensar. That's what I used to think. É isso que eu costumava pensar. And many dispensationalists think. E muitos dispensacionalistas pensavam. And we were wrong. Pensam ainda, e nós estamos errados. So he's cursing the old heaven and earth, Então ele está amaldiçoando os céus e a terra atuais, where man is always hungry and can never be satisfied with the stale bread full of maggots. onde os homens estão sempre com fome e não conseguem ser satisfeitos com os pães cheios de vermes que eles estavam dando. And the proof that what you're hearing today, maybe for the first time, probably, E a prova de que o que vocês estão ouvindo hoje, talvez pela primeira vez na vida, is the only correct understanding é o único entendimento correto of how a fig tree can be blessed and then cursed so that no man should ever eat of it. de como uma figueira pode ser amaldiçoada e abençoada e amaldiçoada de tal forma que nenhum homem pode jamais comer dela. Brethren, this is mercy. Irmãos, isso é misericórdia. He doesn't want any man eating the fruit of the Pharisaic, Mosaic approach to Yahuwah, which had become utterly corrupted by the first century. Ele não queria que nenhum homem comesse dos frutos corruptos do farisaísmo do primeiro século, que já tinha corrompido os corações de muitos. So there are 2 commands. Então há 2 mandamentos. Matthew 24, the blessing. Mateus 24, a bênção. The fig tree represents the kingdom. A figueira representa o reino. Summer is near, it's bearing fruit. O verão está aqui, está dando frutos já. The leaves will lead to fruit, As folhas levarão aos frutos. starting in 30 and going on for the next 40 years. Começando em 30 e indo até os próximos 40 anos. The other tree is so cursed, is so root, is so bitter, is so evil at the very core. Mas a outra árvore é tão rude, é tão ruim, é tão amarga e infrutífera na sua essência. That here's another command. Daqui é outro mandamento. Let nobody eat any fruit Que ninguém mais coma qualquer fruto from the hands and the mouth of the old heaven and earth. From the hands and the mouth of the old heaven and earth. que nenhum homem coma de nenhum fruto das mãos do antigo céu e da antiga terra. You know I'm right because the Ruach HaKadosh right now is bearing witness that I am telling you the truth of the 2 fig trees, how one can be blessed, the other can be cursed. One is for food, kingdom food. The other is for sure death, spiritual death. Vocês sabem que eu estou certo porque o Ruach está dando testemunho que as 2 figueiras são explicadas da seguinte forma. Uma dá frutos do reino que alimentam e a outra dá a morte certa. One is his kingdom, one is man's kingdom. Uma é o reino dele e a outra é o reino dos homens. And here's the proof that
The cursed fig tree represents the old heaven and earth that his word came to do away with. The word of judgment, the word of the parousia, the word of the second coming came to get rid of man's government, the cursed fig tree, and to install his fig tree. E aqui é a prova de que a palavra dele, o governo definitivo, veio destruir a figueira amaldiçoada, veio destruir completamente, estabelecendo um novo reino, destruindo o antigo céu, a antiga terra da figueira amaldiçoada. Both fig trees are necessary to understand his mission. Ambas as figueiras são necessárias para que entendamos a missão dele. Both fig trees are necessary to understand his mission. Ambas figueiras são necessárias para entender a missão dele. He said, let no man ever again eat any of your fruit of death again. Ele disse que nenhum homem mais coma dos teus frutos da morte mais uma vez. The fruit of the knowledge of good and evil on steroids. O fruto do conhecimento do bem e do mal com anabolizantes. Adam and Eve covered themselves with fig leaves. Adão e Eva se cobriram com folhas de figo. That was man's government. Esse era o governo dos homens. Man fell, man rebelled, man raised up holy hell against Yahuwah in the garden. Os homens caíram, os homens se rebelaram, eles levantaram um inferno apartado na frente de Yahweh, diante do governo dele. And where did Adam get the fig leaves from? E da onde que Adão tirou as folhas de figo? Probably ate of it Talvez ele comeu do figo and tried to cover his nakedness with it. e tentou cobrir a nudez dele com as folhas. That's the curse of religion. Essa é a maldição da religião. So Yahusha established two fig trees. They seem to contradict each other. How can the fig tree be both blessed and cursed, be food and poison? How? Então Yahushua estabeleceu duas figueiras, mas como é que uma figueira pode ser maldição e a outra bênção? Como? Very simple. Muito simples. Man's government O governo dos homens versus the coming government of Yahuwah. versus o governo vindouro de Yahweh. Man's government ends with leaves. O governo dos homens termina com folhas. Leaves are symbolic of sin, Folhas são simbólicas do pecado, tradition, tradição, self-righteousness. autojustiça. But figs are symbolic of the citizens of the kingdom and the fruit of the Spirit. Mas os frutos dela são simbólicos dos frutos do reino, dos frutos do Espírito, Which is not meat and drink, but peace, righteousness, and joy in the Ruach HaKadosh. que não são comida e bebida, mas paz, justiça e alegria no Ruach HaKadosh. The first fig tree, the cursed fig tree, represents the end. A primeira figueira amaldiçoada representa o fim, The blessed fig tree represents the beginning mas a figueira abençoada representa o começo of the Messianic age, da era messiânica, which has no end. que não tem fim. The end of the old covenant O fim da antiga aliança and the start of the new covenant. e o começo da nova aliança. The first fig tree ends the Mosaic approach. A figueira amaldiçoada termina a abordagem mosaica. The blessed fig tree opens the door of the new heavens and the new earth to the new Jerusalem, where every citizen is resting under the shade of his own vine and his own fig tree. Mas a figueira abençoada representa as portas abertas do novo céu e da nova terra, onde todos os membros do reino de Yahweh, da nova Jerusalém, se sentam abaixo The da millennial- própria figueira, the a própria videira. The so-called millennial kingdom, O chamado reino milenar, the 40 years of transition, os 40 anos de transição, the kingdom being here but not yet. estando aqui, mas ainda não, That 40 years 40 anos, was the old heaven and earth gradually, progressively, like Hebrews says, foram o antigo céus e a terra gradualmente, progressivamente, como Hebreus fala, ready to disappear, estavam prontos para desaparecer, already passing away, estão prontos para desaparecer, ready to be replaced, estavam sendo prontos para ser substituídos in the process of reformation, no processo da reforma, in the process of restoration. no processo da restauração. So we need both fig trees. Então nós precisamos das duas figueiras. One is the end of the Mosaic age Um é o fim da era mosaica and the religious control of the parasites, e o controle religioso dos parasitas,
as the government shifts to the control of the son of David. Enquanto o governo se muda para o controle do filho de Davi. And here's the proof as we close. E aqui está a prova enquanto a gente termina. Then they came to Jerusalem, Então eles chegaram a Yerushalayim. and Yahusha went, where did he go? E para onde que Yahusha foi? He didn't go to the French Riviera. Ele não foi para a Riviera Francesa. He didn't go to the 24 hours of Le Mans. Ele não foi para as 24 horas de Le Mans. He didn't go to the Amazon in Brazil. Ele não foi para a Amazônia, no Brasil. He came to the old heaven and earth. Ele veio para o antigo céu e a antiga terra. The tree that had no fruit. A árvore que não tinha frutos. He found nothing. Ele não encontrou nada. And he cursed it. E ele a amaldiçoou. And then he went to the temple and threw everybody out. E aí ele foi para o templo e expulsou todo mundo. He was beginning to bring down the old heaven and earth. Look at that. Ele estava começando a destruir o antigo céu e a antiga terra. He was throwing out the leaders, Ele estava expulsando os líderes, the fake thieves, os falsos ladrões, the fake, os falsos, to bring in the eternal. para trazer o perpétuo. He was cursing the fig tree in reality, and then he acted upon it in the middle of their government. Ele estava amaldiçoando a figueira na realidade e começou a agir essa maldição no meio do governo deles. He overthrew their tables, their worship, their lies, their deceptions. Ele derrubou as suas mesas, as mentiras, as suas enganações. In verse 16, he would allow nobody to enter the old heaven and earth. He blocked the way. No versículo 16, ele não permitiria que mais ninguém entrasse naquele antigo céu e antiga terra. Ele bloqueou o caminho. I could picture his 12 apostles forming a line Eu consigo imaginar os 12 apóstolos formando uma linha. at all the gates, E em todos os portões, stopping people from going back to the fig tree that was cursed, that he cursed symbolically on his way to begin the cleansing that would lead to the new fig tree that was blessed. impedindo as pessoas de entrarem no antigo céu e a terra, porque ele estava começando o novo céu e a terra, que é a figueira abençoada. He came not only to establish the true fig tree that gave fruit, or the new kingdom, but to bring down the old fig tree that he cursed. Ele não veio só para estabelecer a nova figueira abençoada, mas também para destruir a antiga figueira que ele amaldiçoou. That was responsible for the blood of all the prophets, including Yahusha's own blood. Que foi responsável pelo sangue de todos os profetas, inclusive o próprio sangue de Yahusha. And he said in verse 17, is it not written, my Bait E ele disse no versículo 17, não está escrito que a minha Bait shall be called a Beit Tefillah, será chamada de uma Bait Tefilá, a place of safety and prayer? local de segurança e oração? My government for all Goyim, my government for all nations? O meu governo para todos os goim, o meu governo para todas as nações? But you've turned my government for all nations into your personal religious den of murderers and thieves. Mas vocês transformaram o meu governo em um covil de ladrões assassinos perigosos. And the people were astonished E o povo ficou assustado, because they thought the fig tree was a good thing. porque eles acharam que a figueira era algo bom. Not when it's leaving people hungry. Não quando ela está deixando as pessoas com fome. Not when it ends with leaves and no fruit. Não quando isso termina com folhas e sem fruto. Both fig trees had leaves, but only one led to fruit. A maioria das figueiras tinha folha, mas só uma teve fruto. And we close with this. When the evening had come E nós fechamos com isso. Quando a noite havia vindo, and they left the beginning of the cleansing e eles deixaram o começo da purificação, from the first fig tree to the second fig tree, da primeira figueira à segunda figueira, from the cursed to the blessed, da maldição para a bênção, they confirmed that the fig tree had completely dried up from its roots. eles confirmaram que a figueira tinha completamente secado desde as raízes. And then Kepha confirmed it, Rabbi, E aí Kefa confirmou, Rabino, that fig tree you cursed is gone. aquela figueira que tu amaldiçoou se foi. It is completely gone. It dried from the roots. Ela se foi completamente, ela secou desde as raízes. And Yahusha answering said, that's right. It's the end of the Mosaic age. Now we walk by faith and not by sacrifice. Aí Yahusha falou exatamente, agora é o começo da era messiânica. Nós não caminhamos mais no sacrifício, mas pela fé. Now we walk by faith in the finished work of Yahusha, not in turtle doves and cows and calves.
Nós caminhamos agora pela fé do reino de Yahusha, não a fé nos bezerros, nas cabras, dos bois. The process from the first cursed fig tree to the blessed kingdom, second fig tree, is a process that was underway and began when he entered the temple and began the cleansing himself. And the Romans finished the cleansing and he returned. And the Romans finished the cleansing, which was the sign of his parousia. O processo da figueira antiga amaldiçoada para a figueira nova abençoada começou quando Yahushua entrou dentro do governo deles no templo e começou a purificação. E os romanos terminaram essa purificação que culminou no retorno de Yahushua no primeiro século. And now he says, have faith in me. E agora ele diz, tenham fé em mim. The new heaven and new earth has come. I returned to assure that it has come. O novo céu e a nova terra vieram e eu vim para assegurar que ele viesse. I will not rebuild and refurbish the old heaven and earth. Eu não estou vindo para reformar o antigo céu e a antiga terra. But I'm going to invite you into my Father's house. Mas eu vou lhes convidar para a casa do meu pai. Because now you're eating of the fig tree that's blessed. Porque agora vocês estão comendo da figueira que é abençoada. Which always represented que sempre representou my divine government. o meu governo divino. Shalom, shalom. Shalom, shalom.